Para a gente conseguir proteger as nossas cidades de desastres climáticos, o primeiro passo é saber exatamente onde está o perigo. Mas e se a ferramenta que a gente usa para medir esse risco estiver errada? Vamos ver como uma falha na medição padrão pode estar deixando milhões de pessoas super vulneráveis. Pois é, essa é a grande questão, né? Não é só saber se vai chover ou não. A gente precisa entender a frequência, a intensidade e o principal, como isso afeta de verdade a vida de quem mora ali no dia a dia. E por que isso é tão importante aqui no Brasil? Olha só, porque quase 85% da nossa população vive em cidades. Ou seja, a grande maioria de nós está ali, na linha de frente, quando o assunto impacto do clima. O que acontece nas áreas urbanas acaba afetando quase todo mundo no país. Ok, para tentar organizar uma resposta para esse desafio, existem alguns padrões internacionais, né? Só que é justamente aí que a coisa começa a complicar. Porque o que funciona num país nem sempre vai servir para outro, ainda mais se tratando da realidade climática tão particular do Brasil. A ferramenta oficial que se usa é uma norma, a NBR ISO 37123. Ela deveria ser tipo um guia para a segurança, sabe? Só que na prática, aqui no Brasil, ela acaba ignorando alguns dos nossos perigos mais comuns. E são falhas que podem literalmente custar vidas. E aqui a gente vê o problema escancarado. A norma internacional foca em enchentes que duram muito tempo, tipo pelo menos 72 horas. Só que a nossa realidade aqui é outra, né? A gente sofre com enxurradas, com alagamentos, que são desastres super rápidos e violentos. Então, ao focar só no evento mais lento, a norma simplesmente ignora os desastres que mais atingem as nossas comunidades. E olha, isso não é só uma opinião, não. É a conclusão direta da pesquisa que a gente está analisando aqui. A ferramenta padrão simplesmente não funciona como deveria para o Brasil. Ficou claro que era preciso uma nova abordagem. E foi exatamente o que aconteceu. Diante desse problemão, duas pesquisadoras brasileiras foram lá e decidiram criar uma solução. Elas desenvolveram uma metodologia pensada, sabe, feita sob medida para a realidade do nosso país. E olha só que sacada genial o método que elas criaram. Dá para pensar nisso como uma pirâmide de informações. Lá na base, a gente tem os dados brutos da Defesa Civil, número de eventos, pessoas afetadas. Subindo na pirâmide, esses dados viram indicadores de frequência e de pessoas atingidas. E lá no topo, tudo isso se junta num indicador final de risco. É um jeito de transformar aquela confusão de dados em uma análise clara e objetiva. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? Bom, o processo tem 3 passos. Primeiro, as pesquisadoras juntaram 10 anos de dados. Segundo, elas pegaram esses números todos e transformaram em 2 indicadores principais. Um para a frequência dos desastres e outro para a severidade, ou seja, o tamanho do impacto nas pessoas. E terceiro, cruzaram esses indicadores e criaram um mapa de risco bem visual. Simples, né? Mas muito poderoso. E agora vem a parte mais interessante. Vamos ver o que essa nova ferramenta revelou sobre os riscos de verdade nas cidades de médio porte lá do Paraná. Olha só, esse aqui é um mapa de risco para tempestades. A parte boa é que nenhuma cidade está na categoria de risco extremo, ali no vermelho. Mas, percebe quantas estão na faixa amarela de risco médio? Cidades como Maringá e Guarapuava estão ali, ó, bem pertinho da fronteira com o risco alto. Isso já acende um alerta, né? Mostra um perigo que precisa de atenção. Ah, e esse mapa aqui, ele é o ponto-chave. Os quadradinhos mostram o risco seguindo a norma antiga, a ISO. Repara que a maioria das cidades parece segura, tudo no verde. Agora olha os círculos. Eles usam a definição nova, a realista, que inclui as enxurradas e os alagamentos. De repente, o mapa fica todo pintado de amarelo, de risco médio. Um perigo que estava totalmente escondido e que agora aparece. Essa é a diferença brutal entre uma falsa segurança e o risco real. E para a gente não esquecer que por trás de cada dado desse, tem gente. Esse é o número de pessoas afetadas por esses eventos climáticos nas cidades do estudo ao longo de 10 anos. Mais de 3 milhões de vidas impactadas. É muita gente. Então, a grande questão é quais cidades precisam agir para ontem. A pesquisa apontou 7 municípios que estão com risco médio tanto para tempestades quanto para enchentes. Isso usando a metodologia completa, claro. São essas as áreas que precisam de planos de prevenção bem estruturados e para já. Beleza, ter os dados em mãos é o primeiro passo. Mas a resiliência de verdade, ela vem do que a gente faz com essa informação.
Então, qual é o próximo passo? O objetivo final de tudo isso é o que a gente chama de resiliência urbana. E não é só sobre sobreviver a um desastre, sabe? É a capacidade que uma cidade tem de se adaptar, de se recuperar e de continuar funcionando, mantendo o que ela tem de essencial. E é justamente por isso que essa análise é tão importante. Ela não fica só no papel, na academia. Ela é uma ferramenta prática que gestores públicos podem usar para tomar decisões melhores, para investir o dinheiro onde realmente precisa e, no fim das contas, para proteger a vida das pessoas. E as soluções, muitas delas a gente já conhece. O estudo aponta caminhos bem concretos. Por um lado, investir na natureza, com mais áreas verdes e protegendo áreas de preservação. E por outro lado, investir nas pessoas, com educação ambiental e planos de emergência claros, para que todo mundo saiba o que fazer na hora do aperto. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Essa análise focou lá no Paraná, mas a questão é universal, né? Conhecer o risco real é sempre o primeiro passo para a segurança. A pergunta que fica no ar é: será que outras cidades aqui no Brasil e no mundo afora também não estão usando a régua errada para medir os próprios riscos?